todos. Vocês estão acostumados a ler com uma overdose de lição. Você está funcionando realmente, mas eu vou falar na frente. Mas a gente vai tentar fazer o melhor, mesmo que a gente não tivesse programado a ação hoje. Bem, na última oportunidade que a gente tivemos, usamos o tema o homem pecado. Naquela ocasião, eu comecei logo dizendo para vocês que na presente encarnação, assim como as demais, a gente tem dois grandes exercícios: autoconhecimento e reforma íntima. Autoconhecimento e reforma íntima. E num dado momento daquela palestra, a gente falou bastante sobre a questão da consciência. Eu tinha dito que até essa questão da consciência seria abordada um pouco mais à frente. Eu só não sabia que seria tão rápido, né? Mas a gente prepara o tema, mas a gente vai estudando outras coisas, pesquisando, mesmo não sendo muito a nossa praia, né? Eu não sou psicólogo, tá? Eu sou engenheiro, não tem nada a ver com psicologia, mas a gente tenta ler um pouco para traçar sempre esse paralelo com os conceitos espíritas que a gente acaba conhecendo aqui. A gente vê e consegue puxar um pouquinho de cada coisa. Então, quando eu comecei a estudar o tema anterior, eu comecei a ler muito sobre consciência, e aí resolvi estudar um pouquinho de psicologia, né? Já na minha praia, mais uma coisa para a gente aprender. Pois bem, e já que a gente vai falar de consciência, a gente começa, a gente começa uma referência lá no Livro dos Espíritos. Pergunta clássica, né? Que vocês certamente já ouviram em outras palestras. Pergunta 621, Kardec pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta bastante objetiva é na nossa consciência. Pois bem, mas o que é essa consciência, né? Ou seja, a consciência é aquilo que eu sei, mas tem uma parte que eu não sei. Pois bem, lá no final do século XIX, já na virada do século XX, a própria psicologia e consciência ela começou a amadurecer bastante. E foram surgindo algumas teorias para tentar explicar essas coisas que a gente conhece, que sabe que faz parte de nós, mas essas outras coisas que estão escondidas dentro da gente, mas que também fazem parte de nós. Então esse aqui é um modelo clássico, né, do iceberg, né? Às vezes a gente usa muito essa frase, né? Isso aí é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa escondida, né? Pois bem, então a gente usou esse modelo aqui, onde a gente poderia dizer que a parte do nosso ser consciente, ou seja, aquilo que vemos, aquilo que percebemos, é apenas uma pequena parte do todo, porque tem toda uma outra parte desse iceberg que está no nosso inconsciente. Reflexo de coisas que vivemos, só que depois, mesmo a psicologia estudando, começou a perceber o seguinte: tem coisas que eu não consigo nem achar onde estavam. Ou seja, como assim? Não tem coisas que não adianta eu olhar meu passado, olhar a minha infância, ver se tem alguma sequela da minha infância que eu estou trazendo para o presente, algum trauma, mas a psicologia não conseguia encontrar isso dentro do meu estudo, do meu ser, do meu inconsciente. E aí passou a chamar isso de um inconsciente coletivo. Ou seja, era algo que você trazia, que por não ser encontrado a sua origem, dizia que era algo que não era nem sequer seu, porque não foi encontrado na presente vida nenhuma informação que te levasse a crer que aquilo fazia parte de você, mas faz. No primeiro momento, ele chama isso de inconsciente coletivo. E uma das pessoas que estudou bastante isso e desenvolveu essa teoria foi um cara chamado Carl Gustav Jung. A pessoa ouve muito falar do Freud e do Jung. Então eu resolvi ler um pouquinho, né, sobre essa teoria do Jung, para tentar entender como é que ele chegou nessa questão do inconsciente coletivo e a gente tentar trazer esse paralelo para a nossa visão espírita. Pois bem, traduzindo esse modelo para uma coisa mais simples, de novo, eu sou psicólogo, né, mas para a gente tentar entender um pouquinho da gente, como essa teoria tem a ver com a gente, tem uma parte do nosso ser, ou seja, da nossa psique, que é a parte consciente. Uma outra parte, né, não necessariamente na mesma proporção, né, que a gente chama de inconsciente coletivo, e uma outra parte que a gente chama de inconsciente pessoal. Ou seja, isso aqui é aquilo que eu sei e tenho domínio. Isso aqui é a parte que faz parte de mim, mas que eu não recordo, mas que eu trago essa impressão para o momento atual. E tem uma parte aqui que faz parte de mim, mas eu não consigo dizer de onde veio. E para regular isso tudo,
A psicologia cria uma entidade, nós vamos chamar de arquétipo, ou seja, lá o que for, que é o self, ou si mesmo, ou seja, seria o órgão regulador desse ser, que vai lidar exatamente com isso, com aquilo que está na parte consciente, transpassando pelo inconsciente pessoal até o inconsciente coletivo. Pois bem, para tentar entender um pouquinho, desmiuçar um pouco mais esse modelo, a psicologia criou alguns arquétipos, ou seja, algumas referências para esse modelo. Ou seja, dentro daquilo que me é consciente, dentro das experiências que eu sei, que eu vivo, que eu tenho próximas a mim, eu formo a minha individualidade. E no primeiro momento a gente poderia chamar de ego. É aquilo que eu sei, baseado nas experiências que eu vivi, que eu tenho consciência que faz parte de mim. Estamos no consciente. Só que nós somos seres sociais. Falei um pouquinho isso na palestra anterior. Ou seja, nós reconhecemos o que somos, mas não necessariamente nós mostramos para a sociedade aquilo que nós realmente somos. Nós queremos mostrar algo melhor do que realmente somos. Fingimos ser algo que não somos. Ou seja, a gente gasta mais energia fingindo de algo que não é do que efetivamente tentando ser, né? Mas enfim, aí nós criamos que a psicologia chama de persona, ou seja, nós criamos um personagem para viver socialmente e mostrar para os outros aquilo que nos representa. Fazemos isso de maneira consciente. Pois bem, só que acontece algo parecido dentro do nosso lado inconsciente, que é o seguinte: qual o paralelo que ele trazia nesse modelo? Ele tem uma região que ele chama de sombra. O que é a sombra? É aquilo que eu não sei que faz parte de mim, mas que também caracteriza a minha individualidade, de certa forma. Ou seja, são aquelas situações que a gente fala assim: caramba, eu não sabia que diante dessa situação eu reagiria dessa forma. Isso faz parte do meu inconsciente, que depois, com o tempo, a gente vai tentando trazer isso um pouco para cá. O grande barato da nossa resistência é a gente expandir o nosso grau de consciência e conseguir equilibrar esse conteúdo. É claro que tem certas coisas que estão esquecidas. E esse modelo traz uma outra caracterização, que eles chamam de ânimos ou ânima. Ou seja, são características, às vezes femininas, que aparecem de uma forma não tão usual nos homens, e características opostas, né? Masculinas que às vezes aparecem nas mulheres. Exemplo disso, né? Só para ter uma noção. Por exemplo, esse instinto de competitividade que os homens geralmente têm, algumas mulheres também trazem isso. E às vezes a sensibilidade, que é algo muito característico das mulheres, às vezes alguns homens também desenvolvem isso. Mas quando a psicologia não conseguia dizer como é que aquela pessoa consegue desenvolver esse lado que geralmente está no outro sexo, ele chamou isso de ânimos ânima. Ou seja, como é que eu começo a trazer características de um estando no outro? Como é que eu faço interagir o meu mundo exterior com o meu mundo interior? A gente que está aqui no meio espírita tem mais um tempero para isso tudo, que é a reencarnação. A reencarnação começa a trazer sentido a isso tudo. Começa a fazer você perceber que essas coisas que aparentemente são do inconsciente coletivo, na verdade são do seu inconsciente sim, mas não da presente vida. São coisas que você traz e começa a acessar lá no fundo do seu ser e começa a trazer isso aqui para cá. É claro que a gente sabe que a reencarnação tem a bênção do esquecimento, que a gente não é capaz de lidar com todas as informações e tudo mais. Porém, a gente tem que fazer isso, trazer isso para o nosso inconsciente, para o nosso consciente. E como a gente vai desenvolvendo isso então? Vamos lá. Qual é essa visão espírita do inconsciente diante desse modelo? Primeiro, não existe informação inata. Ou seja, se aquilo faz parte de você, isso não pode ter vindo do nada. É lógico, né? Agora eu vou lá do engenheiro falando, mais racional, né? Isso tem que estar em algum lugar, e esse algum lugar é você mesmo. Só que é algo que estava mais escondido de você. Somente a experiência transforma a informação em conhecimento. Aí sim a questão da reencarnação. Ou seja, vocês estão aqui tentando buscar o conhecimento. Ou melhor, no primeiro momento, informação. Mas isso vai ser conhecimento quando isso for vivenciado e a gente conseguir trazer essa correlação da teoria com a prática.
processo de aprendizado. Ou seja, eu tenho que me permitir vivenciar isso tudo para que isso sim faça parte de mim, né? Na oportunidade anterior, eu usei uma frase que é o seguinte: ninguém pode sentir por nós. Ninguém pode sentir por nós, só a gente sabe onde o nosso calo aperta. Então é exatamente isso. Por mais que a teoria seja comum para cada um de vocês aqui, cada um de vocês está pegando um pouquinho disso e está pensando na sua vida pessoal. Está pensando nas experiências que viveu, que vive, nos seus conflitos internos e tentando traduzir isso para algo bom no nosso dia a dia. A experiência pessoal é a oportunidade de interiorizar determinado conhecimento. Ela é só sua. Por isso, na oportunidade anterior, na palestra anterior, eu falei também isso, que todo o processo reencarnatório é um processo individual. Todos vocês foram preparados para desenvolver tarefas, acertos que cabem a você, mas é uma experiência coletiva. É um compromisso individual, exercitado, vivenciado de maneira coletiva. Por quê? Porque aí sim é permitida a experiência. E ninguém pode aprender ou sentir por você. Exatamente isso. A forma como a gente sente está diretamente relacionada à forma como a gente vive. Só que a gente vai vivendo, não pensa, não para cair a ficha e dizer: por que eu ajo dessa forma? Por que eu ainda tenho esses valores? Por que eu ainda tenho essa dificuldade? O que faz com que eu me sinta assim? Eu tentar olhar para si, tentar perceber os seus valores e fazer essa correlação, mesmo esquecendo o passado das encarnações anteriores, porque nós ainda não somos capazes de lidar com tanta informação. Mas aos poucos, quando a gente faz esse esforço, a gente começa a sair daquela região de sombra e transforma isso em conhecimento prático. Então, pensando um pouquinho, como lidar com essa sombra, né? A gente fala assim: sombra parece uma coisa ruim. Essa coisa que está escondida dentro de você não necessariamente é uma coisa ruim. Jesus dizia: vós sois deuses, cada um de nós é repleto de potencialidade. Mas a potencialidade só vira algo concreto quando nós efetivamente fazemos alguma coisa. Então a gente tem que desenvolver isso com uma parte consciente, desenvolvendo o inconsciente, transformando o inconsciente com o esforço de reforma íntima que cada um de nós faz. Pois bem, a força da evolução é infinitamente maior que os obstáculos que impedem o caminho. Isso nos motiva, né? Se eu achar que o obstáculo vem só para quebrar a cara, eu estou ferrado, né? Eu vou desistir da vida. Não, mas isso tem que ter algum sentido, a gente tem que buscar um sentido, uma razão de ser. Se a gente acredita que Deus é bom, que Deus é justo, onde está a oportunidade da experiência do aprendizado naquilo que eu vivo hoje? Principalmente nas coisas mais difíceis, que são aquelas com as quais a gente não quer lidar. Reconheça a sua sombra quando ela trouxer negatividade para a sua vida. Vai acontecer, não se culpe. Não é para você se culpar, é para você aprender com você mesmo. Por que você se sente assim? O que te faz, principalmente o que te faz sentir assim? Abrace e perdoe sua sombra, transforma o obstáculo indesejado em seu aliado. Porque se a gente não olhar para dentro, a gente não vai nem entender, a gente vai se desesperar, não vai nem entender onde é aquela tarefa que precisa acontecer para algo mudar dentro de mim. Pergunte a si mesmo que condições estão dando origem à sombra. Estresse, anonimato, permissão para causar dano, expressão de colegas, passividade, as pressões que a sociedade, as expectativas que a sociedade exerce sobre nós, aquilo que eu disse na oportunidade anterior. Os nossos valores que a gente quer são os valores que o mundo espera que a gente tenha ou são os valores que a gente aprende aqui dentro? Até que ponto eu estou disposto a fazer essa balança, começar a pender mais para o lado de cá? Para mudar o coletivo, mude a si mesmo. Projetar e julgar os outros como malfeitores só aumenta o poder da sombra. A gente sempre acha isso, né? Nós somos sempre os coitadinhos, né? A gente eu estou sempre sofrendo, a tal pessoa está me perseguindo, a gente tem que começar a perceber que o algoz e a vítima mudam de papéis. A vítima de hoje muitas vezes é o algoz de ontem. Devo então ficar me achando coitadinho e deixar a vida ser assim? Não, eu devo me motivar sim a melhorar, não ficar lamentando a vida, porque lamentar a vida também não faz com que eu mude, não faz com que eu lide com essa sombra, com essa parte que existe dentro de mim. A psicologia usa muito um termo também,
chamado de individuação, que você vai desenvolver da seguinte forma: todos buscamos um maior ou menor grau de consciência, atingir um grau de desenvolvimento que nos permita ter um vislumbre do todo o nosso potencial. Ou seja, todo mundo quer crescer, todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer ter paz de espírito, mas a gente precisa sim olhar para dentro, tentar perceber aquilo que é, mudar um pouco aquilo que é e se perceber, depois de olhar para dentro, qual é o meu papel no todo, qual é o meu papel nessa sociedade, mesmo com as limitações que eu tenho no momento. Sendo assim, o indivíduo precisa diferenciar e integrar todas as instâncias psíquicas, eu, persona, ânimos, soma, em relação a si mesmo e ao coletivo. Nós não podemos ser o produto do coletivo. Isso não traz evolução, isso não traz melhoria. Eu preciso sim me desenvolver e cumprir o meu papel dentro do coletivo. Isso é psicologia e tem tudo a ver com aquilo que a gente falou aqui, né? Ou seja, a reencarnação é um processo individual de vivência coletiva. E a gente vai seguindo. Busca de desenvolvimento espiritual coletivo, né? Como já dissemos. A meta final de qualquer indivíduo é chegar ao estado de autorrealização e de profundo conhecimento do próprio eu. Se a gente perguntar para cada um aqui o que é realização, o que te faz bem? Muitos de nós vão dizer o seguinte, vão dizer coisas externas, vão dizer coisas do mundo material. A gente fala assim, a gente não deve ser materialista, mas ser materialista é só uma parte do todo. Eu posso não ser tão materialista, mas eu posso ser uma pessoa muito vaidosa comigo mesmo. E não necessariamente eu quero bem, eu quero me sentir belo, eu quero me sentir saudável. E faz parte do meu processo reencarnatório, num dado momento da vida eu não vou ser tão belo. Certamente não serei tão saudável, porque eu vou precisar desencarnar de alguma coisa, né? E aí, como lidar com isso? Como lidar com todas essas fases da vida? Como perceber a grandeza da oportunidade que existe em cada uma das fases da vida na Terra? Então a gente vai tentar entender isso um pouquinho. Fases do desenvolvimento psicossocial, isso é uma outra teoria, que a gente tenta traduzir para o nosso lado da coisa, né? Para a nossa visão espírita. Essa teoria, ela vai trazendo cada fase da vida e vai percebendo que sentimentos, que virtudes a gente vai desenvolvendo. Vamos lá, que curioso, né? Primeira fase, né? A fase de 0 a 18 meses, lá do bebê, onde é a fase em que você lida com confiança e desconfiança. A primeira virtude que você começa a desenvolver é a esperança, né? Você está ali refém do mundo, refém dos seus pais, não tem autonomia de nada, mas você quer ser satisfeito, você quer que a vida seja boa, por mais que a sua visão de mundo ainda seja muito pequena. E aí a gente vai desenvolvendo, a gente vai expandindo um pouco essa visão de mundo. Passamos para a fase seguinte, passamos para a fase de autonomia ou de dúvida e vergonha, dos 18 meses aos 3 meses. Qual a virtude a gente começa a desenvolver? O desejo. É aquela fase que a criança fala, eu quero, a conta eu quero. Aqui ela achava que o mundo girava ao seu redor. Ela chorava, a mãe amarrotava, então ela tinha convicção de que o mundo girava ao seu redor e só existia basicamente ela e seus pais. Então ela percebe que existe um mundo ao redor dela, mas ela continua achando que o mundo deve existir para satisfazê-la. E aí passa para uma nova fase. É a fase que se pode desenvolver iniciativa ou culpa. Ou seja, as coisas precisam ter um propósito, dos 3 aos 6 anos. A criança começa a falar o seguinte, por quê? Você fala, meu filho, não faça isso, eu faço isso com meu filho. Né? A gente não sei que ele está com febre. Mas eu faço isso aqui, por quê? Aí começa você ter que tratar isso, né? Porque agora que ele seja um ser pensante, não é um ser tão passivo. A gente começa a desenvolver o propósito. As coisas têm que ter uma razão de ser. O mundo não é assim porque é, tem que ter uma razão de ser. Fase seguinte. Na fase seguinte, na fase 4, dos 6 aos 12 anos, é uma fase muito produtiva. Você pode ser produtivo e desenvolver inferioridade. É aqui que é o grande desenvolvimento do aprendizado, da absorção de informação
que o jovem, no caso aqui, a criança passa a ter. É uma fase onde a principal virtude se desenvolve a capacidade de fazer, ou seja, a partir daqui a gente vai definindo um pouco mais, de uma forma mais clara, o que a gente vai ser lá na frente. Pois bem, aí é a fase mais complicada, né, que a gente costuma dizer, da adolescência ou da aborrecência, né, do início da vida adulta, onde você passa a desenvolver a sua identidade ou passa a ter uma crise, uma confusão de perceber se eu sou aquilo que eu quero ser ou eu sou aquilo que os meus amigos dizem que eu devo ser. Eu devo vestir o que eu quero ou devo vestir a roupa da moda? Então essa fase, não só dos 12 anos, mas entra um pouquinho na vida adulta. É a fase da socialização. Aqui que fica mais firme aquela questão do ego, aquela questão da persona. Ou seja, aqui eu já me percebo como ser social e começo a desenvolver um padrão de comportamento que eu devo usar. Pois bem, eu já sei qual é o meu papel no mundo, eu sei que eu sou um ser social, agora eu quero me relacionar de uma forma mais íntima. Então a gente passa, num outro período, desenvolver intimidade ou isolamento, se não conseguir lidar bem com a questão do amor. Olha quantas virtudes a gente vai desenvolvendo cada pedacinho da nossa existência. Nós queremos exercitar o amor. Só que nesse momento, como eu disse na palestra anterior, um amor muito egoísta. Eu quero ser amado por aquela mulher. Eu desejo aquela mulher, eu não estou preocupado assim, eu quero dar amor para ela, eu quero dar amor nada, eu quero que ela me queira. Então essa visão de amor ainda é uma visão muito distorcida do que realmente deveria ser o amor. Mas a gente está aprendendo, a gente está engatinhando. E aí a gente passa para a fase seguinte. É a fase que a gente está ali, dos 35 aos 60 anos, é a fase da generatividade ou estagnação. É uma fase que eu tenho que cuidar do outro. É a fase que eu tenho que cuidar dos meus filhos, dar valores para os meus filhos, mas muito provavelmente eu vou ter que amparar os meus pais. A gente passa a exercitar o amor de uma outra forma. Um amor mais desprendido. Não do amor do eu quero, mas do amor onde eu preciso me doar, eu preciso cuidar do outro. Olha a importância de cada fase. E a outra fase, que ele termina em princípio aqui, né, nesse modelo, é a fase da integridade ou do desespero, onde a gente vai chegando, né, já para frente, né, alguns vão chegar mais, vão chegar aos 80, 100 anos, né, mas dos 60 anos até a morte, muitas pessoas chegam no momento do desespero. Aquelas pessoas que não desenvolveram valores, não viveram a vida da forma que deveriam, começam ou se lamentar pelo que fizeram ou pelo que não fizeram, ou se desesperar com o que vem depois, porque ela sabe que o depois está bem mais próximo do que estava lá no início. E aí, meu amigo, se você não trouxe valores que fizeram você pensar durante esses 60 anos, ainda pode? Pode. Sempre é tempo. Enquanto ele está encarnado, a gente está no caminho, está na tarefa. Mas, se você não fez isso até agora, vai correr atrás do prejuízo. Porque a morte é inevitável. E aí eu tomei a liberdade nesse modelo de mexer um pouquinho nele. Eu resolvi acrescentar mais uma fase, que eu chamei de fase de espiritualidade, que é a fase após a morte do corpo físico. E essa virtude seria a plenitude. Ou seja, se nós conseguimos passar por cada uma dessas fases, absorvemos a riqueza de cada um desses momentos, nós seremos seres plenos do lado de lá da vida, que é o lado verdadeiro, como a gente costuma dizer. Só que, como a gente sempre deixa escapar alguma coisa nesse trajeto, alguma coisa acaba ficando para a gente ter que tratar de novo. Aí volta a tal da reencarnação. Porém, tudo isso aqui que a gente viveu é como se fosse exatamente um pequeno protótipo do nosso modelo evolutivo. Nós criamos seres simples e ignorantes, destinados à plenitude, destinados à felicidade. E o que a reencarnação está fazendo? Está deixando você exercitar isso num pacotinho de talvez 60, 80, quem sabe 100 anos. Mas o que são 100 anos dentro da imortalidade, dentro da eternidade? É um pacotinho. Como nós lidamos com esse pacotinho? Cada um de nós está numa dessas fases aqui, né? Mais idosos, mais jovens, cada um de nós está numa dessas fases. Como estamos tratando isso?
como estamos vendo a vida e como estamos vendo os valores espíritas que absorvemos aqui e essa correlação com a fase que eu vivo. Eu estou me preparando para a fase seguinte? Porque ela vai acontecer a cada um de nós. Como eu estou me preparando para a fase seguinte? Será que eu absorvi todo o valor da experiência da fase anterior e da fase atual? A concorrência está no prejuízo, não pode ficar parado, né? Ficar parado não vai acrescentar nada. Pois bem, só que existem alguns aspectos da gente pensar isso do ponto de vista reencarnacionista. A reencarnação impulsiona o processo de transformação do ser. Exatamente isso, a gente esquece que a gente não é capaz de lidar com tudo. E a vida nos permite exercitar essa evolução num pacotinho. Que aqueles que não acreditam em reencarnação vão chamar de vida, mas para a gente é só apenas mais uma vida no corpo físico. Somos incapazes de solucionar todas as questões em uma única experiência terrena. Daí a questão da reencarnação, não tem jeito. Mas quando vou precisar ainda para cada um de nós? Quantas reencarnações você acha que você merece? E quantas você acha que você precisa? E qual esforço você está fazendo para precisar menos? Esse é o barato, né? Ainda nos falta o comprometimento para mudar os valores e sentimentos que habitam em nós. De novo, ninguém vai sentir pela gente. Esse é um trabalho que cabe a nós. A espiritualidade ajuda, mas a espiritualidade não resolve pela gente. A espiritualidade, por experiência própria, auxilia naquilo que é realmente necessário. Então não adianta pedir coisas que não, a espiritualidade entende que não vai ajudar. Não adianta pedir dinheiro, não adianta pedir a pessoa amada, traga a pessoa amada de volta, isso não resolve. E mesmo que a pessoa amada volte, você vai largar de novo se você não mudar os seus valores, se você não mudar a forma de ver a vida. E a espiritualidade nos auxilia não no sentido de que aquele ser lá, magnânimo, que está olhando o miserável que somos nós. Eles nos auxiliam como seres que também já passaram por essa experiência. Ou seja, aqueles que lá estão dizendo para nós o seguinte: eu sei o que você sente, eu sei o que você passa, porque eu também já passei por essa fase. E eles estão dizendo para a gente que nós também somos capazes de daqui chegar lá onde eles estão. Por isso eles nos auxiliam mesmo diante dos nossos tropeços. Eles sabem que nós também somos capazes. Sempre seremos convidados à reforma íntima, pois a evolução é um processo irreversível. Você pode se debater, pode dizer que não quer voltar, tem que falar para ele que não quer voltar. Ó, essa aqui já está pesada demais, meu amigo, aproveita essa. Aproveita essa, porque se não aproveitar essa, pode complicar mais ainda lá na frente. Mas o que então nos faz ter toda essa dificuldade, né? O egoísmo é a origem de todos os males, né? A gente deve esconder, né, como se fosse possível, né, as coisas debaixo do tapete. O lixo de nossa existência atual e o lixo de nossa existência passada, que nós assumimos que não fazem parte de nós. Mas olhe um pouco para dentro, olhe os seus valores, que você vai se conhecer. E lá na pergunta 913, entre os vícios, qual que podemos considerar radical? A espiritualidade sempre cai nessa mesma linha. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. De todos os vossos esforços, tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar no seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Você deve se esforçar sempre? Deve. Se você não se libertar daquilo que eu quero para mim, não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai viver ainda naquela superfície do ego que nós dissemos e não vamos trazer aquele inconsciente para algo consciente e maduro e como recurso da minha existência atual.
E aí saímos da infância, chegamos à fase adulta, fazendo da mesma forma, né? Então ele prossegue na pergunta seguinte, 914. Parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso, né? Que vontade de precisar chegar, né? À medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, dão menos valores materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. De novo, quais são os nossos valores? Quais são os valores que a sociedade espera que nós tenhamos? E o que a gente vai escolher? A decisão é pessoal, né? O egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Lembrando aqui que quando eu falo de caridade, eu não falo só da caridade material. Já citei também em outra oportunidade, a gente pode dar a caridade com a palavra amiga, pode dar a caridade em ouvir alguém. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Nós aqui estamos preparando a próxima encarnação. Então não adianta deixar para a próxima uma coisa que você vai ter que lidar. Certamente vamos resolver logo. Vamos pelo menos empreender o nosso melhor esforço nesse alvo. Bem, então nós vamos falar agora um pouquinho do pensamento do Jung, né? Começamos a falar da forma dele de pensar, falamos dos conceitos espíritas, falamos da reencarnação, e ele que não era espírita, né? Acho que faltou só isso, faltou esse pontapé final ali, né? Ele que não era espírita tinha um pensamento bastante correlato, se a gente for perceber. Então vamos avaliar isso. Olha o que ele dizia: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro. Tem a ver? Tem a ver, né? Aquilo que você resiste, persiste. Olha para dentro. Lida com seus temores. Lida com o homem velho que existe dentro de você. Pois só você vai poder sentir e fazer aquela transformação. Então não adianta se debater botando a culpa nos outros, achando que tudo que acontece na sua vida é culpa dos outros. Os outros têm o seu papelzinho lá, as suas responsabilidades. Mas o grande responsável por você estar bem acaba sendo você mesmo. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao melhor conhecimento de nós mesmos. Por quê? Porque a espiritualidade coloca também no nosso caminho pessoas que agem e pensam como a gente. E a gente precisa ver como o outro é irritante para perceber como nós somos irritantes. Nada a ver, né? Ele não tinha nenhum pensamento espírita. Seguindo, o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Suportando não de maneira passiva, mas fazendo algo para pensar e viver diferente. Só em nós mesmos podemos mudar alguma coisa. Nos outros é uma tarefa quase impossível. Ninguém muda ninguém. O máximo que você vai conseguir é convencer o outro a se mudar. Mas você só vai conseguir pelo seu exemplo. Porque senão vai ser aquela coisa: por que você está dizendo isso? Você também não faz? Né? Não espere que a lição não seja perfeita também. Você comprou a lição lá, a lição está tentando também, né? E a gente vai tentando junto. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar na alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, não existe receita de bolo para viver. E o outro ser humano vai precisar desse conhecimento, mas vai precisar desse conhecimento com caridade, vai precisar desse conhecimento com amor, com paciência, com tolerância, como cada um de nós precisa. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Está dentro da gente a solução, através da forma íntima do autoconhecimento. Forma íntima e autoconhecimento. E quais foram as conclusões que o Jung tirou? Olha que curioso, né? Não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem. E que esse padrão é a maior energia transformadora de
que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você mesmo e a vida será transformada. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E qual o domínio que nós temos da nossa consciência? Qual o esforço que a gente está empreendendo para que esse domínio seja algo meu, para fazer algo de bom para mim, mas de principalmente multiplicar isso para o outro? Ser co-criador do universo, quem sabe um dia, né? Para ser um instrumento da vontade do Pai, né? Como Jesus dizia que ele era um instrumento, nós podemos ser esse instrumento, mas qual o esforço que nós estamos usando para melhor usar essa ferramenta e ser esse instrumento? É esforço, né? É bastante esforço. E aí vem aqueles questionamentos que a gente passa pela vida e vai deixando passar e a vida segue, né? Por que isso é necessário? É necessário porque eu, você, todos aqui, insistimos nos valores antigos. Por que insisto em não fazer? Porque eu estou me sentindo preso aos valores atuais. Eu gosto do jeito que eu sou, vocês gostam do jeito que vocês são. Mas da mesma maneira que vocês gostam, tem coisas em vocês que incomodam pelos seus próprios valores. Então, como fazer diferente para que eu me goste mais também? E até quando isso vai acontecer? Até quando eu desenvolver autoconhecimento de forma íntima, autoconhecimento de forma íntima. Requer esforço. Ninguém veio aqui para fazer o fácil, nem eu nem vocês. É claro que o difícil também é diferente para cada um de nós. O difícil está adequado às necessidades de cada um. E o que eu ganho com isso? Não, tá bom, já ouvi isso tudo, deve ter alguma coisa. O que eu ganho com isso? Naturalmente vamos descobrir e querer aquilo que realmente é melhor para nós, como o acento lá, né? O que é o melhor para nós? A gente ainda não sabe, porque a gente não se permitiu. A gente vai descobrir esse melhor quando a gente usar esses valores aqui absorvidos para alguma coisa construtiva. A gente fala assim, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não consegue entender isso. Aí Jesus está falando assim, então vou reduzir a sua tarefa ao próximo como a ti mesmo. Entenda-se um pouco melhor. Entenda-se como você se ama. Pelo menos nesse nível. E tenta usar um pouco do bom amor que existe aqui para o outro também. Desenvolva-se melhor esse amor por você mesmo e você vai também desenvolver esse amor para o seu próximo. Um dia você vai chegar lá nesse amor do Pai. Mas para isso vamos começar do começo, mas tem que ter esforço, tem que ter um melhor esforço. Bem, e já que na palestra anterior eu estava estudando Joana de Ângeles, a gente fala bastante de psicologia, né? Eu precisei estudar um pouquinho de psicologia para tentar entender, né? Essa para a minha cabeça racional, tentar entender esse lado emocional do ser humano. E aí eu resolvi trazer alguns pensamentos, que eu trouxe do Jung, né, que era psicólogo, buscava esse lado psicológico, por exemplo. Trazemos então o pensamento de um espírito que sempre traz essa linha do pensamento de psicologia. Administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Ela não está falando do seu conflito com o outro, está falando do seu conflito com você mesmo, com aquilo que habita dentro de você. E ela prossegue. Evita eleger homens modelo para seguir, pois eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e às vezes comprometem-se porque de maneira alguma devem constituir desestímulo. Alessandro que vos fala não é exemplo para ninguém. Eu sou um ser humano tão fácil quanto qualquer um de vocês aqui. A única diferença é que eu estudei um tema para trazer aqui para vocês, mas eu lá fora eu vou errar. O mais importante é o que fica da mensagem. Tanto que o próprio Emmanuel dizia para o Chico, né? Chico, se um dia eu contrariar Kardec e Jesus, você me esquece e fica com eles. O mais importante não é a pessoa, o mais importante é a mensagem. Tanto que a espiritualidade nem sempre dizia que estava falando para o próprio Kardec lá, ia trazendo aqueles manifestos, depois eles foram se revelando ao Kardec. O importante não era o espírito A ou o espírito B, o importante é a mensagem. Por isso que a doutrina não é do Kardec, não é o kardecismo,
É o espiritismo, a doutrina é dos espíritos. E não é do espírito A, do espírito B, é dois espíritos. E dos espíritos, dos desencarnados e dos encarnados, dos encarnados que terão uma dose de confiança nos teus valores, honrando-te com esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se erras, repete a ação. Se acerta, segue adiante. Aqueles que nos ajudaram a preparar a nossa presente encarnação têm a total consciência de que nós vamos tropeçar de vez em quando. Não tenha vergonha de tropeçar. Insista em não tropeçar. Insista em levantar e fazer de novo. Mas busque contato com o seu mentor espiritual e diga assim: ó, escorreguei de novo. Me ajuda aí, por favor. É claro que ele vai puxar a sua orelha, né? Não se preocupe, isso vai acontecer também. Se você insistir também toda hora em fazer o erro, não para que você sofra, mas para que você se reeduque e aprimore a vontade de fazer, a vontade de mudar. Não te levadas ao enfrentamento de problemas, usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. É aquilo, né? A gente fala assim: isso aqui é de vida passada, então deixa para a próxima. Gente, o melhor momento é o agora. Como dissemos na oportunidade anterior, eu estou com a grande chance de fazer uma mudança na minha vida. Só que essa chance só vai virar realidade, vai virar algo concreto, se eu fizesse pegar esforço. E ela prossegue, né? Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Não achando que a vida é assim. A vida não é assim, a vida está assim. E nessa vida, tudo isso que a gente passa é passageiro. Até o pessoal fala: na vida tudo é passageiro, muito motorista e trocador, né? Mas isso aqui é passageiro também, né? Nós somos passageiros dessa jornada terrena. E o que a gente está fazendo nesse período aqui? Essa é a melhor chance, né? Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Ou seja, ele sempre acha que o nosso problema é maior que os outros. Rapaz, dá uma olhada à sua volta, você vai ver gente bem mais complicada que você. E você vai ver que gente, pessoas que lidam com problemas semelhantes aos seus e tiram de letra. Aí você tem que pensar: cara, se aquela pessoa ali, ela tira de letra um problema que é parecido com o meu, eu vou tentar aprender com ela. O que faz com que sentimento ela traz dentro de si, que faz com que ela lide bem com a situação com a qual lide mal? É aprender com o outro. É o exercício da vida coletiva. A gente não falou que o ser humano é um ser social. Eu tenho que aprender com o outro também, não vou aprender só sozinho. Libera-te da queixa pessimista e medita mais nas formas para perseverar e produzir. Eu já adiantando aqui no tempo, né? Nunca cedas espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Ou seja, vamos fazer as nossas horas serem produtivas. A gente está aqui tentando fazer essa hora ser produtiva. Você vai assim: com mais 50 minutos de palestrante, pelo amor de Deus, mas eu vou fazer essa caridade com ele, né? Mas vamos lá. E o que isso faz lá fora? Vamos pegar isso aqui. Se isso aqui forem palavras ao vento, não adiantou nada. Vocês perderam 50 minutos da vida de vocês. Não é porque vocês perderam, mas porque vocês perderam a oportunidade de usar isso a seu favor. Então vamos fazer, não vamos viver a vida dessa maneira atropelada. Às vezes a gente está na televisão, né? Em casa a gente fica só com o controle remoto, né? A gente não está vendo nada, a gente só quer ver a vida passar, né? A gente começa um programa, aí daqui a pouco muda de canal. Outro programa, muda de intervalo, a gente vai para outro canal, a gente não dá continuidade a nada. Isso que a gente faz com o controle remoto, a gente faz com as nossas vidas. A gente até se esforça, mas a gente vai desanimar: não é para mim não, tá, deixa para depois. Vamos dar continuidade a isso. Vamos perseverar. Não vamos nos preencher de horas vazias. O que faças, faze o bem, com dedicação. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. É essa ação contínua mesmo. A gente precisa exercitar isso muito. Nós ainda somos muito presos aos valores do passado. Quando eu digo passado, não é só da vida atual, não, é da vida pretérita. Quantos valores eu disse, nós somos somatórios de tudo aquilo que escolhemos e vivenciamos, desde que fomos criados simples e ignorantes até a data de hoje.
Então, tentar fazer o diferente dá trabalho. Deus não espera que você dê saltos, mas Deus espera isso aqui, a ação contínua. Não vai acontecer uma grande coisa na sua vida, não espere um grande fato acontecer na sua vida para que você seja uma pessoa melhor. Exatamente porque nós somos lentos, as oportunidades estão nas pequenas coisas para que a gente exercite a ação contínua. Então a gente precisa estar muito atento. Procure perceber nas pequenas coisas onde está o aprendizado. Alinhe essa sintonia com o seu mentor espiritual. Procure te perguntar assim: o que você quer que eu aprenda? O que você está querendo me dizer com isso? Onde é que está a pequena oportunidade? Fazer aquela reflexão no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e perceber: eu ajudei alguém de alguma forma, mesmo que seja através do pensamento, vibrar bem para alguém. O que eu fiz no meu dia? Quantas vezes a gente vive mecanicamente o nosso dia a dia e depois a gente dormiu e nem lembra o que aconteceu? Tem gente que vive de uma maneira tão mecânica que às vezes eu também faço isso, né? Venho dirigindo de Macaé para cá, às vezes eu nem lembro por onde eu passei, porque é tão mecânico aquilo que eu faço, de vir dirigindo, fazer esse trajeto todo dia, e a gente vive de maneira mecânica. E não percebe quando for ver: cheguei em casa, quando lá para pouco estava assim: cara, cheguei. E quantas coisas passaram nesse trajeto, e quantas coisas passam no trajeto da nossa vida, e a gente nem se dá conta. Alguns têm mais idade, outros têm menos idade, mas na idade que você tem, quantas coisas boas você construiu para você? Realmente boas. Você vai pensar em algumas coisas, certamente. Quantas coisas boas você construiu para o mundo, do seu próximo? Quanto do seu tempo, das suas 24 horas do dia, dos seus 7 dias por semana, você exercita por alguém além de você mesmo? As pequenas coisas. Deus não espera grandes coisas, mas espera a ação contínua. Pois bem, encerrando então o pensamento da Joana, trazemos aqui as nossas últimas reflexões. A tua consciência dirá que hoje e aqui estão o momento e o lugar para a construção do teu ser espiritual, que se deve levar, libertando-te dos atavismos primitivos e das paixões perturbadoras. A consciência da reencarnação impulsionar-te-á ao progresso, através do amor e do bem, sem alternativas de fracasso, porque a luz da felicidade, brilhando à frente, será o estímulo para que alcances a meta. E a meta é a felicidade. Mas para atingir a meta, requer todo um trajeto. A meta é algo a ser atingido. Mas chegar lá, passa por isso tudo. Passa por esse momento que vocês aqui estão. Passa por um momento em que vocês vão estar voltando para casa, exercitando alguma coisa, nem que seja através do pensamento, algo em relação a isso. Vai ser na segunda-feira, né? O que vocês vão fazer na segunda-feira? Já é domingo. Será que na segunda-feira a gente esqueceu o que a gente viu aqui? Ou a gente vai falar: rapaz, eu vou tentar dar um jeito, eu quero pensar naquilo e tentar usar isso para mim e para alguém. Só para mim não, para mim e para alguém. Então, o recado dessa noite é exatamente esse, para que vocês possam perceber a importância de cada fase da vida, perceber a necessidade daquela reforma íntima do autoconhecimento, perceber que nós precisamos estar conscientes daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos ser, para que a gente tenha assim, essa firmeza de propósito e dizer: não, eu quero ser feliz. Mas como é que é ser feliz? Eu preciso me conhecer, o que me faz feliz? E daqui para frente, o que vai significar felicidade para mim? Então, eu espero poder ter acrescentado alguma coisa para as reflexões de vocês. Peço desculpas aí pelo improviso, né, já que eu vim aqui meio sofretal. Espero ter contribuído. Desejo que vocês possam voltar ao lado de vocês com essa mensagem. Obrigado, boa noite.